pessoal. Olha, eu estava olhando aí, como a gente deu pouca matéria até agora, vamos aproveitar para a gente fazer alguns exercícios aí da aula anterior, na própria apostila mesmo aí, né? Nós não fizemos ainda. E aproveitando, segunda-feira, eu estava dando uma olhada aqui na apostila de vocês, eu vou dar uma repassada naquela matéria sobre, para a gente, forma presencial, a matéria sobre a ampola de Crookes rapidamente, tá? Aí, então, até eu estava vendo, realmente tem a questão das leis ponderais lá que a Luísa tinha falado. Então, eu vou dar uma repassada com vocês rapidamente, tá? Na segunda, para a gente ver de forma presencial também, que é importante que a gente veja de forma presencial. E a gente faz da aula 1 também. A gente começou já na aula 2, falando já dos modelos, porque nós já vimos dado aqueles modelos anteriores, tá? Então, eu já estou projetando para vocês aí a mesma projeção. Eu vou falar também na segunda sobre o modelo de Sommerfeld, né? Que é o modelo que vai consolidar aquilo que tanto o Bohr quanto o Rutherford pensou, mas de uma forma mais coerente, que tem agora as órbitas elípticas, né? E aqui nós vamos ter o número quântico principal, muito parecido com aquilo que nós estudamos o ano passado, o azimutal, o magnético, tá? E o número quântico de spin, a gente vai ter oportunidade de começar a estudar na segunda. Mas hoje, como é plantão, a gente vai fazer exercício com vocês aqui, vamos aproveitar os exercícios da apostila. E os nossos plantões, eles podem funcionar como qualquer plantão. Nós vamos ter aqui, por enquanto ainda, acho que a professora Ana começou mais, foi hoje mesmo o conteúdo. A gente vai ver exercícios tanto da professora Ana quanto da minha parte, tá? E se você tiver dúvida também, não precisa ser só no plantão, se tiver alguma dúvida, está resolvendo o exercício, está com dificuldade, pode me mandar no Zap, no WhatsApp, etc. tal, e eu ajudo vocês, tá? Naquilo que depender de mim. Às vezes eu estou em aula, às vezes não de imediato, mas logo quando eu puder, você pode mandar, que esse ano é ano de vocês resolver exercício mesmo, treinar bastante, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A princípio, vamos olhar a apostila em função da nossa aula de segunda-feira. Então, nós começamos agora, né? Então, ainda estamos galgando aí, devagarzinho aí, né? Mas vamos chegar lá. Logo a gente vai estar tudo já de forma presencial, inclusive os plantões. Olha só, exercício 1 da apostila de vocês, fica mais fácil para vocês acompanharem, mas vocês também, com o passar do tempo, vocês terão listas inéditas, estilo só Enem, tá? Estilos vestibulares paulistas. A gente vai trabalhar muito em função disso, a gente vai falar muito sobre FUVEST, Unicamp, Enem, esse ano, tá? Vamos falar demais sobre isso, tá certo? Vai dizer assim no exercício 1, comemorou-se no ano de 2011, que ele vai dizer aí, né? Comemorou-se no ano de 2011 o centenário do modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, de 1871 a 1937. Então, foi em 1911, né? 100 anos. Prêmio Nobel de Química em 1908. Esse cara era genial e era muito fera. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, lembrando que essas partículas alfa aqui eram partículas de carga positiva, né, a partir do material radioativo que estava dentro de uma caixa de chumbo, oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. E lembrando que ele deixou, né, dentro da caixinha lá, ó, nós vimos isso nessa semana, só que como a gente não estava ainda projetando aqui, ó, tanta apostila, projetei mais em biologia, ele deixou o polônio, cadê aqui a caixinha dele, ó? Para a gente lembrar aqui, ó. Então ele tinha aqui, ó, as partículas alfa, então tá aqui, ó. O polônio estava aqui dentro da caixinha, tá? Protegido, ele fez um orifício, aqui ele tinha uma plaquinha de ouro. Aí aconteceu aquele episódio que você tem aí bem delimitado na sua apostila, né? Que o que acontece, por que algumas batem em volta, quando bate no núcleo do átomo, algumas são desviadas quando passa próximo do núcleo do átomo, que há uma certa repulsão e são desviadas, e algumas atravessam com tranquilidade, quando passam só pela eletrosfera. Então, nós tivemos a oportunidade de ver, então, tá, esse experimento dele, e a partir desse experimento dele, nós vimos como que ele chegou nessa conclusão aí,
de um núcleo positivo e uma eletrosfera totalmente negativa. Aí diz assim, de acordo com o experimento de Rutherford, qual foi a definição, qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o átomo é uma partícula maciça e indestrutível. Não, né? Pelo contrário, tá? Na verdade, antes de Rutherford, Thomson já havia provado que os raios catódicos eram formados por elétrons, tá? Então, antes de Rutherford, a questão lá em 1897 já havia sido explicada a partir da ampola de Crookes, que Crookes não soube explicar, mas o Thomson explicou, a descoberta dos raios catódicos à base de partículas negativas. Então, se você já tinha partículas subatômicas menores do que os átomos, se você já tinha os elétrons, tá? Aquele modelo proposto por Dalton, de átomo maciço indestrutível, cai antes de Rutherford fazer o seu experimento. Então, Rutherford já tinha o conhecimento de que o átomo era divisível. Então, essa primeira alternativa está incorreta. Aí a segunda, ele diz assim, ó, existe no centro do átomo um núcleo pequeno, tá? Até aqui tudo bem, né? Realmente existe um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado. Realmente ele é denso e grande parte dessa energia é a energia nuclear que é centrada no núcleo do átomo, mas só que ele é positivamente carregado, né? No máximo que pode estar ali como coadjuvante foi aquela descoberta de James Chadwick, tá? Que ali havia também partículas positivas, que nós chamamos de prótons, beleza? Então aqui também está errado. O que está errado aqui, Zé? Negativamente carregado, é positivamente carregado. Aqui ele vai dizer assim, ó, os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Não, quem propôs esse modelo aqui, ó, que ele faz alusão, o modelo de pudim com passas, foi o Thomson. Foi aquele mesmo que descobriu os elétrons, tá? Os raios catódicos seriam formados por elétrons. Então, ele que propõe, tá, que os elétrons estariam aqui imbricados, misturados a uma massa homogênea de cargas positivas, tá? Porque Rutherford, ele propõe um modelo que nós chamamos de modelo orbital ou modelo planetário, tá? Você tem um núcleo central e as órbitas dos elétrons em torno do núcleo. Então, está errado também a letra C, que trata-se do átomo do modelo de Thomson. Aí vai dizer assim na letra D, a maioria das partículas alfa sofria um desvio ao atravessar a lâmina de ouro. Então, presta atenção, ele está dizendo que, ainda se tem uma das colocações que eles estabelecem hoje, eles dizem 1 para 99 mil, ou uns dizem 1 para 9.900, tanto faz, tá? Isso não muda. O que traz aqui a consciência é que o ínfimo, na verdade, retornava, tá? E o ínfimo desviava. Pouquíssimas partículas desviavam. Agora, a maioria atravessava sem sofrer desvio. Por que ela atravessava sem sofrer desvio? Porque ela estava passando pela maior região do átomo, que é o gramado do campo de futebol, que é o local que nós chamamos de eletrosfera. Já o núcleo denso ali, aquele núcleo, né, positivo, era ínfimo tamanho, azeitona no meio do campo. Então, como a maior parte dos raios positivos eram atraídos pela eletrosfera, onde estavam os elétrons, a maioria das partículas alfa não sofriam desvio ao atravessar a lâmina de ouro. Uma pequena minoria desviava, tá? Porque passava próximo ao núcleo, era repelida, ou batia no núcleo e voltava, tá? Também sofrendo um desvio, uma repulsão. Então, uma minoria, não a maioria, como está aqui. E aqui na letra E ele diz assim, existem no átomo mais espaços vazios do que preenchidos. É verdade, a eletrosfera, na maioria das vezes, ela é composta, tá, em grande parte por espaços vazios, tá? E um núcleo muito diminuto na parte central. Portanto, aqui você marcaria letra E como a alternativa correta, tá? Que ele está fazendo aí referência. Então, vamos ver a questão número 2. Olha só. Ele diz assim, em 2013,
comemorou-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio. Aquele mesmo que nós falamos dos fogos de artifício, tá? Na capacidade que os átomos têm de ganhar energia e saltar para as camadas mais externas ao núcleo, tá? Então, olha só, aí diz assim, o qual incorporou o conceito de quantização de energia. E nós falamos que esse conceito ele começa em 1900 com o físico Max Planck, tá? E o Max Planck, ele começa então a desenvolver uma mecânica quântica dentro da física que explicava o movimento de partículas diminutas, como, por exemplo, o átomo, tá? Que ia na contramão daquilo que era analisado pela física macroscópica, que era a física do eletromagnetismo. Então, ó, ele incorporou o conceito de quantização de energia, possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. Aí ele diz assim, ó, embora o modelo atômico atual seja diferente em muitos aspectos, que é o Sommerfeld, né, que não é na verdade, não é um caracolzinho, na verdade, você tem rotas elípticas, que a gente vai falar na aula de segunda-feira, hoje é mais exercício, mas assim, embora o modelo atômico atual seja diferente em muitos aspectos, ele vai dizer assim, daquele proposto por Bohr, a incorporação do conceito de quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, são feitas aqui, então, algumas ponderações com relação a esse modelo atômico. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo. Primeiro, aqui está dizendo órbita estável ao redor do núcleo do átomo. Primeira coisa, essa órbita aqui, ó, ela é estável? Se ela fosse estável, segundo o conceito dele, quando ela recebesse energia, ou quando os elétrons recebessem energia, eles não saltariam para camadas mais próximas à camada de valência. Então, a grande questão é, existe uma estabilidade, tá, dessas órbitas no medida que elas saltam? Então, na verdade, você tem uma instabilidade, até porque aqui, ó, nós temos duas situações bastante interessantes. Nós temos aquelas órbitas que são órbitas permitidas e aquelas órbitas que ele não pode estar, porque senão ele acaba sendo atraído pelo núcleo, que são as órbitas proibidas, tá? Então, ó, nessa visão, esse primeiro conceito aqui, ó, não está correto. Ele vai dizer assim, o movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis eletrônicos. Está certo isso? Ainda não, porque não foi ele que estabeleceu essa questão aqui de número quântico principal, que a gente vai ver, né? As camadas K, L, N, N, O, P, 1, 2, 3 até 7, tá? E número quântico azimutal, que é 0, 1, 2, 3, onde você tem os subníveis de energia. Depois ainda a gente vai ver o número quântico magnético de novo, a gente estudou isso no ano passado, recentemente, tá? E a gente vai ver também o spin, o número quântico de rotação. Quem estabelece essas condições, inicia essas condições, é a partir do modelo de Sommerfeld, tá? E depois você vem, então, com subníveis de energia, a partir do diagrama de Linus Pauling, para elucidar essa questão do número quântico de azimutal, tá? Então, não foi Bohr que fez essa colocação referente a esse número quântico azimutal, tá certo? Esses subníveis eletrônicos, não foi ele. Ele apenas propôs um modelo diferente um pouco do modelo de órbitas para explicar através da mecânica quântica que quanto mais distante o elétron estava do núcleo, maior era seu conteúdo energético. Tanto que a camada de valência é a camada com maior conteúdo energético. Então, a letra B também é falsa. Segundo Niels Bohr, o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares possíveis ao redor do núcleo do átomo. Pois é, essa é uma afirmação correta, tá? Se você tem, então, uma situação ali do caracol, né? Ele está ali orbitando nas órbitas que são órbitas permitidas ao redor do núcleo. Agora, quando ele é submetido
a um processo de quantização, ou seja, quando ele é submetido a um processo de recepção de energia, essa energia é transferida para aquele elétron, naquela órbita, e ele consegue, então, saltar sempre para órbitas mais externas. É aquilo que contrapõe o conceito, tá, que anteriormente era observado, a partir simplesmente do eletromagnetismo, que o conceito do eletromagnetismo, da física macroscópica, é que o núcleo atrairia os elétrons. Aí ele mostra o contrário. Que no processo da física quântica, tá, as camadas mais externas da eletrosfera é que tendem a atrair os elétrons para longe do núcleo, que é a camada de valência. Tanto quando você pega um cátion, um ânion, por exemplo, uma ligação eletrovalente, quem vai trocar, tá, carga, ou quem vai trocar elétrons, tá, quem que recebe ou quem que doa? Exatamente aqueles que estão na camada de valência, estão mais suscetíveis, têm mais energia para efetivar essa troca. Então, aqui está correto, tá? Mantém essa velocidade. Aí diz assim, a regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para a ocupação pelo elétron dos orbitais ao redor do núcleo do átomo. Só que a regra do octeto não tem nada a ver com Niels Bohr. Ela vai surgir depois, posteriormente, com os modelos de Sommerfeld e depois com a participação do Linus Pauling, tá? E a velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica. Ó, órbita elíptica, tá? Já é um conceito de Sommerfeld, tá? Ao redor do núcleo do átomo. Aqui ainda você tinha muito mais o conceito de órbita circular. E também a velocidade que ele propõe, Bohr, era uma velocidade constante e não uma velocidade variável. Então, aqui na letra E, nós teríamos aqui duas alternativas, tá? Ou duas palavrinhas que estão incorretas na mesma alternativa, tá certo? Então, vamos ver o exercício 3 aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, o brilho das placas de trânsito, aquela luz fosforescente, melhor dizendo, que recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito. Então, de uma forma geral aqui, uma forma bem simples e objetiva, você tem ali, ó, a recepção de energia por parte daquele material, tá, que compõe a placa, principalmente o material a ser lido, tá? Essa energia luminosa que está incidindo sobre o material, ela é recebida, tá, rapidamente, ela é absorvida pela placa e ela é liberada na forma de luminescência. Então, é muito parecido com a tomada que você tem na sua casa, tá? Também tem esse aspecto da luminescência, pelo menos na maioria das tomadas. Se você estiver com um ambiente escuro, tá, ela consegue, então, mostrar para você onde ela está. Porque você acabou de apagar a luz, o ambiente está escuro, ela absorveu um pouco de energia luminosa, aí ela consegue converter aquilo em energia que passa a ser visualizada pelos seus olhos. Aí isso aqui está relacionado a qual modelo, hein? Esse modelo da fosforescência, tá? Então, eu estamos falando aqui, você está lembrando de fogos de artifício. Se você está lembrando de fogos de artifício, qual é o princípio básico? O princípio básico é você fornecer energia, aí os elétrons que estão nas camadas deles, quando recebem energia, eles saltam para as camadas mais, tá, externas, então fornece energia ao fogo de artifício. Quando você acende ele, tá, acendeu, beleza. Aí, quando acabou aquela energia, que ele está subindo, a energia do foguetinho dele terminou, tá, automaticamente os elétrons, eles retornam, eles saem da camada mais externa, retornam para as camadas originais deles, e quando eles retornam, eles liberam um fóton, que é uma quantificação de energia, na forma de energia luminosa. Aí você vê, então, as cores em função dos minerais que estão ali dentro dos fogos de artifício. Então, cada mineral ele vai ter uma cor específica. Então, a primeira coisa que ele vai dizer assim, ó, a fosforescência pode ser explicada pela quantificação de energia de elétrons, beleza, tá? Está recebendo, então, os elétrons, está recebendo energia, e seu retorno ao estado mais energético. Tá, tudo bem. Aí diz assim, conforme o modelo atômico de Rutherford. Não.
Até aqui está certo. Só que é conforme, tá, o que foi proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr. Aí foi proposto por ele. Aí você tem, então, a questão, tá, específica da fosforescência. Mas foi por Bohr. Rutherford não pensou, tá, nesse aspecto. Tanto que ele questiona o modelo orbital, dos orbitais de Rutherford, dizendo que esse modelo era contra a física clássica, porque nesse modelo o átomo, segundo Niels Bohr, ele iria se autoaniquilar, porque as cargas negativas da eletrosfera seriam atraídas pelas cargas positivas no núcleo. Tá? Então, falso. Aí vai dizer assim, ó, a bioiluminescência, primeira coisa, ó, bioiluminescência, o que é bioiluminescência? É um processo obtido, por exemplo, por alguns seres vivos. Por exemplo, vagalume. É mesmo, Zé, o vagalume, então, ele tem uma condição de, através da região abdominal, ele tem umas reações químicas que à noite ele fica piscando, né? Ele consegue, então, produzir luz própria. Então, dentro da bioluminescência, diz assim, a bioluminescência pode ser explicada pela mudança de cada nível energético dos elétrons e o seu retorno ao nível menos energético. Beleza? Tá? Isso é verdade. Agora, conforme o modelo de Rutherford-Bohr, não, conforme ao modelo especificamente, tá, de Bohr, não Rutherford-Bohr, aqui especificamente. Bohr, então, ele usa grande parte dos discípulos do modelo de Rutherford, mas ele acrescenta aquilo que diz respeito à energia de quantificação, a física quântica, a mecânica quântica de Planck, ele acrescenta ao modelo que Rutherford não tinha pensado em acrescentar. Tá? Aí diz assim, ó, a fluorescência pode ser explicada pela excitação dos elétrons, beleza, e seu retorno ao estado menos energético. Então, ele excitou, recebeu um pacotinho de energia, pulou para as camadas mais externas, depois ele retorna, libera fóton, ele retorna para o seu estado menos energético, que é o estado dele original, conforme o modelo atômico de Niels Bohr. Beleza, aqui sim. Aqui você está estabelecendo a paternidade, a pessoa que deve ser estabelecida, que é Bohr, tá? Então aqui está correta essa alternativa. Luminescência pode ser explicada pela produção de luz por meio da excitação dos elétrons, modelo atômico de Thomson, nada a ver, tá? Então, nada a ver com o modelo atômico de Thomson. Radioatividade pode ser explicado pelo modelo de Rutherford, pois os elementos radioativos presentes nas placas de trânsito emitem brilho quando recebem luz dos faróis. Não. Ele mostra, tá? A radioatividade de Rutherford, a partir do polônio, mostra se o átomo é capaz de desviar-se ou não daquilo que ele entendeu como núcleo do átomo. Não tem nada a ver com o brilho, a recepção e a transparência de energia. Portanto, também está errado. Então, a letra C aqui, ó, seria a alternativa correta, tá? Então, assim, são exercícios iniciais, tá? Tranquilos, que não tem muito problema, tá? É só você prestar atenção, mas tem, claro, que é natural, né? Você vai achar aqui algumas pegadinhas, digamos assim, vamos chamar assim de pegadinhas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo aí, exercício 4. Então, olha só, e diz assim, ó, Enem, né? Uma questão de Enem, que uma das vantagens do material do SAS, quando nós nos deparamos com questões do Enem, essas questões do Enem são sempre muito bem-vindas, questões do Enem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, olha só. Um fato corriqueiro, ao se cozinhar arroz, é o derramamento da parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-se para uma chama amarela. Aí diz assim, essa mudança de cor, lembra dos fogos de artifício, falou em cor, questão de Enem, tem um estímulo para você atribuir os conceitos, tá, que você aprendeu no referencial teórico, mas na vida prática, isso é o que é muito cobrado no Enem, tá, mudando-se para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas. Ele vai dizer assim, relacionados a substâncias presentes
na água de cozimento. Além do sal de cozinha, do cloreto de sódio ou do NaCl, nela se encontram também açúcares, carboidratos, proteínas e sais minerais. Beleza. Aí vai dizer o seguinte, olha só que exercício bem prático. Na verdade, você tem um enunciado aqui, mas esse enunciado aqui, ele trata de um aspecto de modelo atômico, isso que é legal, tá? Então, não está implícito aqui, mas ele vai fazer uma colocação do cotidiano sobre algo referente a um conhecimento que você tem de um físico sobre um determinado modelo atômico. Ele diz assim, além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre por quê? Primeiro, ele coloca assim, reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro. Nada a ver, tá? Como é que você tem reação do gás de cozinha com o sal se o gás de cozinha ele está entrando em combustão, tá? No momento que você está formando o arroz? Então, quando você pega assim, alternativas de Enem, você tem que sempre se deparar e prestar atenção, porque muitas vezes o que ele te propõe é um negócio meio absurdo, tá? Não dá para você falar assim, pô, isso aqui, não dá. Né? O que tem a ver o gás de cozinha com o sal? Que vai volatilizar o gás cloro. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Nada a ver. Aí tá, por quê? Ele está pedindo para você interpretar aqui por que houve alteração na cor da chama. Isso que te interessa. Aí ele diz algo interessante, ele diz assim, ó, emissão de fótons de sódio excitado por causa da chama. Ou seja, é a mesma coisa que nós temos, tá, nos fogos de artifício, na mudança de tonalidade. Inclusive, nos fogos de artifício, você vai se deparar com, por exemplo, com o sódio, tá? Então, esses fótons de luz é exatamente no momento em que ocorre o movimento de retorno na camada menos energética. Então, ele recebe o calor, ele salta para a camada mais energética. Quando ele vai retornar para a camada menos energética, você tem, então, aqui, ó, a emissão desses fótons, tá? Pelo sódio, que está sendo excitado. A energia, a quantificação, o pacote de energia que está sendo fornecido ao sódio vem da chama do fogo. Então, Zé, qual que é a relação dessa questão? O que está implícito nessa questão do Enem? O que está implícito nessa questão do Enem é exatamente que, nesse conceito cotidiano que eles te apresentaram, na verdade, ele está exigindo que você saiba sobre ou acerca do modelo proposto por Niels Bohr dentro da quantificação energética, tá? Agora, tudo o resto que ele fala, que é a produção do derivado amarelo, pela reação com carboidrato, nada a ver. Reação do gás de cozinha com a água, formando gás de hidrogênio, nada a ver com coloração. Excitação das moléculas de proteínas com formação de chama de luz amarela também, nada a ver, tá? Você misturar aqui bioquímica com coloração, nada a ver. Então, aqui você tem, então, essa situação bastante interessante. Aí, saindo, então, dos exercícios de aula e passando para os exercícios que nós chamamos aqui de exercícios propostos, né? Vamos analisar aqui, tá, uma situação corriqueira que nós vamos ter aqui nesse exercício também. É uma situação simples, mas uma situação bastante interessante para nós pensarmos aqui sobre o que ele está pedindo. Ele diz assim, na questão 1, atividades propostas também na apostila de vocês. Ele vai dizer assim, considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e de modelo atômico, tá, de Rutherford-Bohr. Então, olha só, o que eu vou ter aqui, ó? Ele vai dizer assim, ó, a maior parte do volume do átomo, tá, é constituída pelo núcleo denso e positivo. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Está falando de volume. Ele não está falando de massa. Tá? Então, olha só. O volume, então presta atenção, o volume, tá? É o volume de todo o átomo, que engloba a eletrosfera e o núcleo. Agora, quando eu comparo massa, aí eu posso afirmar para vocês que a massa do núcleo é 1836 vezes maior do que a massa da eletrosfera.
Mas em termos de tamanho, tá? O tamanho do núcleo, ele é ínfimo, perto do tamanho da eletrosfera. Então, aqui, ó, a maior parte do volume do átomo é constituído pelo núcleo denso e positivo. Não. A maior parte da massa do átomo, então aqui só essa palavrinha, muda todo o significado, tá? É constituída pelo núcleo denso e positivo. Então, tome muito cuidado com esse tipo de pegadinha, muitas vezes, que é colocada aí uma armadilhazinha para vocês, tá? Então, aqui está falso. Ele vai dizer assim, ó, com relação ao modelo de Rutherford-Bohr. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Beleza. E nessas órbitas estacionárias aqui, ó, você tem, então, as órbitas que nós chamamos de órbitas, tá? Que nós chamamos de órbitas permitidas e órbitas proibidas. Vimos isso na aula de segunda. Aí vai dizer assim, ó, então tá certinho aqui, ó. O elétron, ao deslocar-se de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida. Nós falamos sobre isso, acabei de falar sobre isso para vocês, tá? Quando ele sai de um local que ele recebeu uma quantificação de energia e retorna para uma órbita mais interna, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai emitir uma quantidade de energia e essa quantidade de energia, tá? Ela é expressa na forma de fótons de luz. Tudo de acordo com a quantificação de Bohr. Então, correto. Então, olha só, número 1 aqui está falsa, número 2 e a número 3 são alternativas que estão corretas. Então, vamos colocar aqui, ó, nesse caso, 1 falsa, 2, então seria aqui, né? Letra D, apenas 2 e 3 seriam alternativas corretas. O que eu falo para vocês? Quando vocês estiverem acompanhando resolução de exercício, principalmente plantão, tá? Não esqueçam, à medida que a gente vai falando aqui, não marque só alternativa, não, tá? Que é fundamental para você treinar depois, posteriormente, para Enem, marque as razões pelas quais você tem alternativas que estão falsas, aí dá uma riscadinha, tá? Não seja preguiçoso, tá? Marque aí, que isso aí vai, de certa forma, depois, quando você bate o olho no exercício desse tipo aí, tá? Que os SAS, muitas vezes, eles são felizes em escolher alguns exercícios que são muito contextualizados com o Enem e com os vestibulares paulistas. Então, isso é bastante importante para vocês em anos, tá? De vestibulares e Enem, em ano de vestibular e de Enem. Então, vamos lá para o número 2. Vamos lá para o número 2. Aqui, ó, o número 2 é legal, ó. Ele mostra para a gente aqui o experimento, né, de Rutherford. Então, olha só. Zé, isso pode acontecer? Atomística pode cair mesmo? Ou só blá, blá, blá? Não, cai mesmo. Tá? Cai mesmo. Então, olha só. Ele vai dizer assim, ó. O experimento a seguir foi determinante durante a evolução da teoria atômica. Por que ele foi determinante, Zé? Porque ele descobriu que o átomo ele tinha, de fato, um núcleo central e positivo. Embora ele não determinou ainda que o átomo tinha partículas neutras. Só James Chadwick, que sempre é pedido, tá? Em Enem, Chadwick sempre é um nome que aparece bastante. Em 1932, ele que consegue, através de cálculos matemáticos, provar a existência de partículas neutras para dar uma certa estabilidade na maioria dos átomos, mas não em todos, tá? Então, aqui você tem aquele experimento, né? Bloquinho de chumbo, polônio aqui dentro, furinho, tá? Liberando as partículas alfa, que são raios positivos, tá? Aqui você tem um anteparo para detecção, e aqui você tem, que isso aqui é tipo um papel fotográfico no fundo, né? Para formar a sombrinha. Aqui você tem uma lâmina de ouro. O que vai acontecer aqui, ó? Esses raios aqui, ó, seguem trajetória retilínea, e a maioria deles, como você já viu, nós já falamos, vai passar pela eletrosfera. Como eles são positivos, passa pela eletrosfera, que é o campo negativo, são atraídos pela eletrosfera, tá? E são projetados aqui no fundo do papel fotográfico.
Então, uma minoria retorna e uma minoria também sofre aqui desvio. Quando que sofre desvio? Quando passam próximos ao núcleo positivo ou quando se colidem diretamente com o núcleo pequenininho positivo, eles voltam. Daí, então, o Rutherford, ele foi bastante sacado porque ele falou, pô, isso aqui é um negócio legal, né, pessoal? Que negócio legal é esse? O átomo, então, ele tem um núcleo pequenininho que é positivo, o restante dele é eletrosfera, tem uns vazios e tem partículas elétricas negativas, tá? Que atraem de forma majoritária as partículas positivas da radiação alfa. Aí vai dizer assim, ó, para que serviu? Ele diz assim, ó, ele ajudou a provar que os elétrons existem e têm massa. Na verdade, quem estabelece essa massa de elétrons aqui, a partir de Coulomb, eu vou até falar com vocês aqui, a gente vai ver, a partir do Sommerfeld, como é que é estudada essa questão da massa dos elétrons. Mas aqui o objetivo não era descobrir a massa dos elétrons em si, tá? O objetivo fundamental desse modelo foi descobrir que o átomo tinha um núcleo central positivo e uma eletrosfera negativa. Esse foi o objetivo principal. Ele não estava aqui objetivando mensurar, aferir a massa atômica. A letra B diz assim, ó, o átomo é constituído por um núcleo positivo extremamente pequeno, localizado no centro de uma esfera muito maior, na qual estão os elétrons. Exatamente isso que retrata o experimento que nós temos aqui, tá? Exatamente isso. Agora, a letra C diz, os elétrons se movimentam em torno do núcleo, como a Lua em volta da Terra. Não, não é bem isso, né? Ele diz que os elétrons se movimentavam em torno do núcleo, como os planetas em torno do Sol, tá? Tanto que ficou conhecido como modelo planetário, né? Então, aqui já está errado. Está engraçado, a Lua em torno da Terra aqui, com a comparação que ele faz, né? Até porque não é só um elétron. Então, olha só, na maioria dos átomos, só do hidrogênio. Aí diz assim, o átomo é uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons estão incrustados. Isso aqui é modelo de Thomson, não é um modelo de Rutherford, né? Aqui ele regrediu para 1897 com os experimentos de Thomson. E aqui vai dizer assim, ó, os elétrons estão em órbitas circulares em torno do núcleo. Não foi isso que ele propôs diretamente, tá? Quem propõe órbita circular é Bohr, tá? Não foi o nosso amigo aqui. Ele disse que você tinha órbitas que lembravam o movimento dos planetas ao redor do Sol. Então, não é bem circular, tá? Então, nesse caso, nós marcaríamos aqui a letra B como alternativa correta, que seria uma alternativa irrepreensível, de acordo com aquilo que ele está propondo na questão, tá? Letra B. Número 3. Número 3, nós vamos ter, então, aqui, ó, uma questão também bem facinho, tá? Bem direto, bem objetivo, e diz assim, um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação da origem de balas perdidas. É um problema do Brasil, pô. Comuns nos confrontos entre policiais e bandidos, que, aliás, no ano passado, nesse ano, nos anos anteriores, tem ceifado a vida de muitas crianças, inclusive, não só adultos, mas crianças, inclusive, né? Trágico. Trata-se de uma munição especial fabricada com adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sobre luz ultravioleta. Aí diz assim, ao se disparar a arma carregada com essa munição, são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo que for atravessado, permitindo rastrear a trajetória do tiro. Beleza. Aí diz assim, aí você tem, então, algo que está relacionado ao que aqui, Zé? Bom, aqui está relacionado a movimento da luz. Aqui está relacionado a corantes fluorescentes. Então está relacionado a movimento da luz, está relacionado a corantes fluorescentes, tá? Essa fluorescência, Zé, eu lembro de excitação, por exemplo, de elétrons que estão ganhando energia, que estão mudando de camada, e ao mudar de camada, estão retornando
tá? Depois liberando fóton de luz, ao retornar de um nível energético de maior concentração, de camada de valência maior, para o nível energético que ele estava inicialmente. Então, tudo isso me faz lembrar de quem? De Niels Bohr, da contribuição de Niels Bohr para o modelo atômico, tá? De Rutherford. Então, diz assim, qual desses modelos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na busca para evidência dos vestígios desse tipo de bala? Aqui não fala, mas provavelmente essa questão aqui ou é de vestibular paulista ou é de Enem também, viu? É um estilo, né? Então, ó, qual modelo que nós vamos ter aqui? Ó? Tem que ter Bohr, né? O aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. Então, um modelo que começa com Rutherford e é consolidado com Bohr. Depois é aperfeiçoado por Sommerfeld. Então, aqui seria direto. Você fez, então, toda essa canalização, toda essa estrutura em função, tá, da iluminação. Falou de luz, falou de fótons de luz, você corre lá, tá, para o Niels Bohr. Fica fácil para você enxergar, fica fácil para você estabelecer a conexão aí do contexto que ele está te propondo. E vamos ver aqui o exercício de número 4. Vamos finalizar aqui com o exercício 4. Vamos ver aqui. Exercício de número 4. Gente, já está aparecendo aí, né? Exercício número 4, vai dizer assim: há 136 anos, nascia em Copenhague, na capital da Dinamarca, o cientista dinamarquês Niels Henrik Davis Bohr, cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. A despeito do modelo atômico de Bohr, assinale a alternativa correta. Então, Bohr estava praticamente cerca de 13 anos já à frente de Max Planck, tá? E ambos foram decisivos para a mecânica quântica. Então, a respeito do modelo atômico de Bohr, vamos ver aqui o que está certo, tá? Sobre esse modelo atômico de Niels Bohr. Vamos ver as alternativas aqui. Vai dizer assim, ó: os átomos são, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por duas regiões distintas. Uma com um núcleo pequeno, positivo e denso, e outra com elétrons se movimentando ao redor do núcleo. Então, olha só, especificamente sobre o modelo de Bohr, a gente não pode falar sobre essa situação aqui, dar a paternidade a Bohr, até porque quem estabeleceu isso aqui, tudo que foi dito, foi Rutherford. Ele partiu daquilo que Rutherford havia definido, e a partir daquilo que Rutherford havia definido, ele começa, então, tá, a analisar o trabalho de Rutherford, o modelo de Rutherford, em função da mecânica quântica. Então, o que está escrito aqui, ó, tá correto, mas se fosse alternativa aqui em função do modelo de Rutherford, não de Bohr. Os elétrons que circulam o núcleo atômico possuem energia quantificada, podendo assumir diversos valores. Uma coisa aqui que nós temos que entender, tá? Que esses elétrons, eles só vão assumir valores distintos se eles receberem energia endergônica, que eu falei para vocês na biologia de segunda-feira ou terça, não sei. Endergônico, ou seja, se ele absorver energia externa. Se ele não absorver energia externa, ele vai ser mantido em uma órbita estacionária, tá? Se ele é naturalmente mantido numa órbita estacionária, cuja velocidade é constante, nós podemos dizer que os elétrons que circulam no núcleo atômico possuem energia quantizada, podendo assumir quaisquer valores? Não, não são quaisquer valores. Vai depender da quantidade de energia que ele absorve e da quantidade de energia que vai permitir a sua projeção nas camadas mais externas. Não é quaisquer valores, porque se for qualquer valor, ele não vai pular só para frente, ele pode pular para trás também. Ah, mas se ele perder energia, se for uma transformação exotérmica, ele pula para trás, tá? Então, aqui não diz respeito diretamente, não está coerente com o pensamento do modelo de Bohr.
Aí diz assim que o modelo de Bohr é considerado um modelo atômico vigente e é o mais aceito pela comunidade científica. Não. Esse modelo de Bohr, ele começou a trilhar um caminho extremamente coerente. Mas, depois de Bohr, aquilo que eu vou, mais uma vez, falar, nós vamos chegar no Sommerfeld, aí nós vamos entender os níveis e subníveis de energia, nas quantificações de energia. Então, ainda faltam as contribuições que o Sommerfeld forneceu, tá, para o modelo de Bohr. Não é o mais defendido atualmente. Tá? Aí diz assim, os saltos quânticos decorrentes da interação entre fóton e núcleo, presta atenção aqui, ó, a interação entre fóton e núcleo atômico, primeira coisa que você tem que analisar é que se houver interação com o núcleo, que era um defeito do modelo de Rutherford, o núcleo que é positivo, ele pode atrair o fóton negativo. Tá? Se há essa interação, o átomo ele pode, então, chegar à situação do aniquilamento da matéria através da antimatéria. Tá? Então, os saltos quânticos decorrentes da interação entre fóton e camadas e níveis de energia, tá? São previstos nessa teoria, não núcleo, explicando a emissão de cores quando certos íons metálicos são postos em uma chama, excitação térmica. Então, aqui o correto seria fótons e níveis energéticos, camadas de níveis energéticos. Então, quando ele retorna do nível energético mais externo para o nível energético mais interno, você tem liberação de energia luminosa na forma de fóton. Beleza? Não é fóton em núcleo. Então, o núcleo aqui que está desqualificando a alternativa. E aqui vai dizer assim, ó, os átomos, segundo Rutherford, são estruturas compostas por um núcleo pequeno. Ele vai, segundo Bohr, né, não Rutherford, ele vai aqui estabelecer o mesmo conceito de Rutherford e carregado positivamente. Beleza. Aí vai dizer assim, ó, cercado por elétrons, tá? Esse átomo girando em órbitas circulares. Aí você vai lembrar lá do modelo de caracol, tá? É o modelo de caracol, que agora há pouco a gente viu que estava fazendo essa inferência aqui ao átomo de Rutherford. O átomo de Rutherford é uma espécie de movimento orbital, né? Como se fosse órbita planetária mesmo. Agora, o dele, sim, é um caracolzinho, ó, com órbitas circulares, que cada vez mais elas vão aumentando, para que quanto mais distante do núcleo, maior é a camada de valência, maior a concentração de energia. Então, a alternativa correta aqui seria a letra E, tá? Para que não houvesse nenhum problema aqui direto conosco. Vamos parar por aqui. Aí, na segunda-feira, a gente dá sequência, tá? Nos 2 últimos horários, da parte da manhã, de forma presencial. Pessoal, coloca para mim aí, você que está presente, coloca para mim aí no chat, tá? Presente, plantão. É legal isso, depois a gente tem essa relação dos alunos aí. E sempre vou dizer para vocês, acompanhem os plantões de Química. Acompanhem os plantões de Química, porque vocês são, mais do que estudantes do terceiro ano, vocês são agora vestibulandos. Ponto. Vestibulandos. Não se esqueçam disso, tá? Então, o que vocês estão estudando agora para esse ano não é na prerrogativa de passar comigo na minha prova. Isso, esquece isso. Isso é uma maior bobagem. Não fica pensando em nenhum professor esse ano. Se você não ficar preocupado em provas, vai ser naturalmente. Você vai estudar para o vestibular, você vai fazer e vai bem nas provas. Agora, se você substituir uma neurose, substituir o terceiro ano por provas, eu estou preocupado que eu tenho que fazer uma prova com o Zé, fazer uma prova com o Eric, fazer uma prova com a Ana Lúcia, fazer uma prova com o Lenine. Não, esquece. A sua prova é a prova do Enem e as suas provas de vestibulares que vocês farão. Isso é o objetivo. Esse é o objetivo maior de vocês. Tá? Passar no terceiro ano é consequência. Analise o terceiro ano como alunos de pré-vestibular analisam o vestibular. Vocês têm que focar no vestibular e treinar visando o vestibular. Não é ficar desesperado, tem que morrer de estudar. Não, estuda um pouco cada dia, controle o seu tempo, que no fim do ano está tudo certo. Beleza? Até segunda. Bom final de semana para vocês, tá? Segunda-feira eu estou com vocês, se eu estiver vivo até lá, né? Vamos lá.